Olá pessoal, tudo bem? Nós iniciamos agora a nossa aula 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro conceito da análise combinatória que é o princípio fundamental da contagem. Então pegue seu material de estudo aí, pegue seu caderno e vamos começar a nossa aula, tá bom? Na aula 2 nós vamos relembrar um pouquinho de qual era o conceito de análise combinatória. Como nós havíamos comentado na aula anterior, a análise combinatória ela veio a partir de um jogo, né? De determinar possibilidades, analisando as cartas que cada concorrente, cada adversário tinha, de qual era a possibilidade de ter um vencedor ali sem terminar de eliminar, sem terminar de concluir o jogo. E aí, analisando as quantidades de cartas que cada um tinha, eles calcularam a probabilidade, fizeram uma análise ali de qual que seria o ganhador. Então, nós podemos dizer que a análise combinatória ele é um conjunto de possibilidades constituídas por elementos finitos, ou seja, elementos que eu conheço o início e eu conheço o fim. Sabendo essa limitação, eu consigo reorganizar eles e calcular as possibilidades de eventos, tá bom? Então, a análise combinatória, ela trabalha com coisas finitas, com quantitativo que você conhece para trazer essa expectativa das possibilidades, tá bom? No exercício que eu venho dizer para vocês, para que vocês possam mentalizar essa ideia, serão alguns exercícios práticos, tá? O primeiro exercício diz assim: uma menina quer sair com seu namorado e ela quer saber o número de maneiras diferentes que ela pode se arrumar. Analise a situação e responda. Letra A. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir se ela dispõe de 3 blusas e 2 calças? Vamos verificar a primeira opção, letra A, e depois a gente volta para a letra B. Então preste atenção. Imagine que as blusas sejam A, B e C. 3 tipos de blusa, com 3 marcas distintas, tá bom? E as calças seriam de outras marcas, D e E. Poderia ser cores também. Então as letras vão representar cores ou marcas que ela vem estar vestindo ali, tá bom? Poderia ser um jeans, uma cor azul e aí vai. Se eu fosse fazer esse exercício pelo método dedutivo, o que eu concluiria? Eu faria as relações dos pares, né? Então eu sei que eu posso pegar a blusa A e vestir ela com a calça D, geraria uma combinação. Eu também poderia pegar a blusa A e vestir ela com a calça E, geraria outra combinação. Poderia fazer a calça B com a blusa B com a calça D, já é uma combinação que eu também conseguiria fazer. Eu conseguiria fazer a blusa B com a calça e ainda conseguiria fazer uma última combinação aqui, que seria a calça C, a blusa C combinando ali com a calça D e a blusa C combinando com a calça E. E se eu fosse agora calcular e somar as combinações, observa quantas combinações eu teria. Eu teria a possibilidade de ter a calça A blusa A com a calça D, a blusa A com a calça E, a blusa B com a calça D, a blusa B com a calça e a blusa C com a calça D e a blusa C com a calça E. Somando isso aí, eu obteria 6 combinações, usando o método da dedução, o método dedutivo, analisando as relações ali. Só que existe alguns princípios dentro da matemática que faz com que esse cálculo ocorra de forma mais branda, de forma mais fácil, de forma mais acessível. Imagine que as blusas no exercício sejam 100 blusas e as calças fossem 300. Você não ficaria contando uma por uma e fazendo as relações. Então, o método que eu venho te ensinar embaixo, ele vem te dar praticidade em questões que envolvem maior quantitativo de elementos finitos, tá? Finitos, eu sei que são 3 blusas e 2 calças, eu sei reorganizar aquelas quantidades. Se fosse muitas quantidades, esse cálculo seria um pouquinho mais trabalhoso. Por isso, para vocês agora, eu demonstro um outro princípio da matemática que vem conseguir fazer esse cálculo de forma bem simples. Olha, a primeira observação que eu teria usando esse método aqui é que a quantidade de blusas e calças eu tenho que vestir ao mesmo tempo. Ou seja, se eu vou sair com meu namorado, exemplo que eu seja menina, não tem como eu usar só a blusa e deixar a calça.
ou só usar a calça e deixar a blusa. Então eu tenho que usar a blusa e a calça. Então o conectivo que junta essas ações é o e. Então sempre que eu vou fazer uma ação que envolve coisas simultaneamente, é um e o outro ao mesmo tempo, você vai usar o conectivo e. E o conectivo e, ele traz a ideia de multiplicação. Sempre que eu tiver duas coisas ou mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou pegar esse quantitativo e vou multiplicar. Então, usando pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo que eu vou mostrar para vocês, eu poderia resolver esse mesmo exercício sem ser pelo método dedutivo, usando o princípio fundamental da contagem. E eu pegaria os eventos que eu tenho. Quais são os eventos que eu tenho? Eu tenho 3 blusas e 2 calças. E como eu tenho que fazer esses eventos acontecerem ao mesmo tempo, eu multiplico as possibilidades. Então, quando eu multiplicar as possibilidades aqui, ó, consigo fazer um pontinho. Quando eu multiplicar essas possibilidades aqui, eu vou ter 6, que seria a mesma coisa das combinações se eu fizesse pelo método dedutivo. Então, observa que é bem simples, você só tem que analisar o conectivo, a letrinha que vai juntar as possibilidades ali. Se for ao mesmo tempo, é o e, o princípio multiplicativo. Voltando agora para fazer a B, vamos lá ver? Para se calçar 3 sapatos e 2 sandálias, de quantos modos ela pode se calçar? Então, observa, a primeira coisa, se você verificar, entre sapatos e sandálias, o conectivo que está juntando aqui é o e. Só que esse e não tem expressão de ao mesmo tempo. Imagine, quando a pessoa vai calçar um sapato ou sandália, ela não calça os dois. Ou ela calça só sandália ou só o sapato. Não tem como ela andar com um pé de sandália e um pé de sapato. Então a gente sabe que esse e não está simbolizando simultaneidade. Ele é só uma letrinha para dar relação na coerência do português. Não quer dizer que ele é o princípio multiplicativo ali, tá? Então, olha aqui como é que eu vou fazer a segunda opção, que é a letra B ali. Eu sei que eu posso usar sapato ou sandália, apesar de ter o E lá do outro lado na pergunta. Então, esse conectivo ou aí dá relação de escolha. Ou eu opto em usar sapato, ou eu faço a opção de escolher sandália. Então, o ou, ele traz a relação de escolha, e no princípio fundamental da contagem, o ou, ele tem um significado, e quando é de escolha, eu uso o princípio aditivo. Em vez de multiplicar, eu vou somar as possibilidades. São quantos sapatos? 3. São quantas sandálias? 2. Então, eu posso escolher ou o sapato ou a sandália. Então, o conectivo ali que os liga é o princípio aditivo. Então, o ou vai remeter à escolha, à soma. Ou eu pego sapato, ou eu pego sandália. E aí, se eu faço 3 mais 2, daria 5 possibilidades, 5 combinações. Então, eu posso ter 5 roupas diferentes aí usando sapatos e sandálias. Seria coerente, né? Se eu vou usar o primeiro sapato, eu não posso usar o segundo. Se, por exemplo, se eu tenho 3 sapatos, eu usei o primeiro, eu vou ter o segundo, vou ter o terceiro. Se eu tenho 2 sandálias, eu vou ter a primeira e a segunda. Então, se eu organizar isso tudo, vai totalizar 5. Então, imagine que se isso fosse uma situação como N sapatos, N sandálias, um quantitativo maior. Usando o princípio fundamental da contagem, observando que o conectivo ou traz essa ideia de soma, você conseguiria fazer esse cálculo de forma mais rápida. Então, fazendo um resuminho do princípio que nós havíamos aqui falado, o princípio fundamental da contagem, ele tem dois mecanismos. Nós podemos utilizar o princípio multiplicativo, quando eu tenho as possibilidades e eu tenho que analisar as possibilidades ao mesmo tempo. Elas ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, eu uso o conectivo e, que remete aí à multiplicação. Até eu coloquei uma maneira para você decorar aqui, caso você queira. Escrever o conectivo e remete a multiplicar, para você lembrar do e para multiplicar, tá? E o princípio aditivo, ele remete à ideia de escolha, né? Você toma um partido, você opta por uma ação, ou eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Então, como você tem essa escolha e essas possibilidades não ocorrem ao mesmo tempo,
O conectivo ou, ele remete à ideia de soma, né? Então eu coloquei aqui para vocês poderem decorar soma. Lembrar que o ou você vai somar, tá bom? Então vamos para o próximo. Próximo exemplo de princípio fundamental da contagem diz assim: de quantas maneiras diferentes podemos ir de A para B, de B para C? Então observe, imagine que A seja uma cidade, B outra cidade, C também outra cidade. E de A para B eu tenho 3 caminhos diferentes que eu posso chegar até B. E de B até C eu tenho 2 caminhos distintos. E eu posso ir e posso voltar nesses caminhos, tá? Então a letra A, ela faz a seguinte pergunta: de quantas maneiras, né, eu posso ir de A até C? Vamos fazer pelo método da dedução. Pelo método da dedução, eu vou contar as possibilidades ali. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui, vamos lá. Eu posso ir pelo caminho 1 e chegar até o C indo pelo caminho P. Então, eu fui do caminho do A para B, eu peguei o 1. E do B para o C, eu peguei o P. Mas eu também posso ir de A até C, pegando o caminho 1. Mas quando chegar em B e C, eu pego o Q. Então, observa que eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu vim por aqui e depois por aqui, uma opção. Depois eu vim por aqui e outra por aqui, outra opção. Então, do caminho 1, eu já peguei todas as opções que eu teria para chegar no C. E faço a mesma coisa para o caminho 2. Então, do caminho 2 eu tenho do 2 para o P, do 2 para o Q, que seria isso aqui, né? Pegando o caminho 2, para chegar no C eu posso optar por aqui, ou eu posso pegar o caminho 2 e optar em Q. E a última opção que eu tenho seria pegar o caminho 3, chegando pelo caminho P, ou pegando o caminho 3 e chegando no caminho Q, que seria essa parte aqui, né? Ó. Beleza. Se eu fosse somar isso aqui, quantas possibilidades eu teria? Concorda comigo que seriam 6 possibilidades? Também, 6 possibilidades. Mas observa que se fosse mais caminhos, né? Como é que eu posso fazer isso de maneira mais rápida? Você entende que para sair de A e chegar até C, ele precisa passar por B? Não tem como ele optar de não passar por B. Então, é de A para B, de B para C. Então, observa que acontecem os dois caminhos ao mesmo tempo, tanto de A para B, quanto de B para C. Então, o conectivo que vai ligar esses eventos é o E. Olha lá, vendo? Ó? É o E. Então, eu vou tentar analisar. De A para B, eu tenho quantos caminhos? Quantos caminhos eu tenho de A para B? Eu não tenho 3 caminhos de A para B? Quantos caminhos eu tenho de B para C? Eu não tenho 2? Então, olha como é que fica. Eu coloco 3 aqui e o 2. E eu vou lembrar que o conectivo E me representa o princípio multiplicativo. Então, aqui tem que ter vezes. E quando eu faço 3 vezes 2, eu tenho 6 possibilidades. Então, observa que você pode fazer pelo método da dedução, mas também já pode ir direto pelo método do princípio fundamental da contagem. A segunda opção que ele pergunta é: quais são as possibilidades, as maneiras, né, de A e do objeto em questão de A até C e depois voltar para o A? Então, a gente vai ter a ida e nós vamos ter a volta. Então, vamos analisar. A ida, a gente acabou de calcular, não é? A gente viu que de A para B são 3 caminhos e de B para C são 2. E como eu tenho o conectivo de E, eu tenho que ir, eu tenho que pegar A, B e continuar do B ao C. Então, é um conectivo que vai acontecer simultaneamente para que ele possa chegar até A, C. Então, aqui vai ser vezes. Quando eu multiplico, eu tenho ali 6. Agora, para voltar, eu vou analisar ali também. Olha a volta. Só que observe que ele falou que eu posso voltar de A, mas ele não me deu nenhuma observação se eu podia ou não repetir caminhos. Observa. Ele fala de A até C e depois voltar para A. Mas ele não falou se pode ter, que não pode ter caminhos repetidos. Então, eu vou considerar que eu posso pegar na volta o mesmo caminho que eu fui. Então, olha, considerando que pode haver caminhos repetidos. Porque se ele falasse que não poderia, eu teria que cancelar o caminho que eu vim e
voltar para um outro caminho que não foi o caminho que me trouxe. Mas como ele não trouxe nenhuma observação, eu vou considerar tantos caminhos de volta, tá? Então, analisando aqui, para voltar, a gente viu que indo aqui eu tinha 6 possibilidades. Para voltar, como é que vai ser? Eu vou ter 2 caminhos aqui de B para C e 3 caminhos de B para A. Então, acaba que vai ser a mesma coisa. De C para B eu tenho 2 e de B para A eu tenho 3. Como eu tenho que chegar até de A até C, esses dois têm que acontecer. Então, eles são juntos ao mesmo tempo, multiplicação. Se eu multiplico esses dois aqui, eu vou ter as minhas 6 possibilidades, tá? Agora, o que tá? Como é que eu faço para juntar essas ideias? Como é ida e volta, ou seja, eu não posso só ir, ou eu não posso só voltar. Eu tenho que ir e voltar. Então, o conectivo que liga esses dois é o conectivo E. Então, ele vai dar ideia de multiplicação. São eventos que vão acontecer ao mesmo tempo. Quanto que era a ida? 6. Quanto que era a volta? 6 também. Então, se eu multiplicar 6 vezes 6, quantas possibilidades de caminho eu vou ter indo e voltando? 36 possibilidades, 36 maneiras de ir de A até C, indo e voltando. Bom? E a letra C, ela fala assim, de A até C e depois voltar para A, mesma coisa da letra B, só que ele faz uma observação, mas sem repetir caminhos, tá? Então, olha, agora que você vai ter que desconsiderar o caminho que você veio, olha como é que a gente vai fazer. A ida continua a mesma coisa, né? A gente sabe que, como é a ida, você não precisa cancelar nada. Então, quantas possibilidades eu tenho de ida de A para B? 3. De B para C? 2. Então, aqui ficaria assim. 3 vezes 2, a gente viu que dá 6. Agora o problema é a volta. Quando eu faço a volta, eu tenho que cancelar o caminho que eu iniciei. Então imagine que eu vim, na ida, eu vim pelo caminho 2. Então esse caminho aqui para mim não existe mais. Eu tenho que tirar ele da jogada, ele foi o caminho da ida. E do B para o C, eu optei vir pelo P. Então esse caminho aqui não considero ele mais. Então quando eu for contar a volta eu vou ter que analisar os caminhos que me restaram, excluindo aqueles caminhos ali que eu marquei de azul, que foi o caminho, que eu fiz uma marcação maior aqui de azul, que é o caminho da ida, que eu peguei aqui, tá? Então vamos analisar. Voltando, de C para B, quantos caminhos me restam? Me restam um só, que é o Q. Então aqui é 1. E de B para C me restam 2, que é o 1 e o 3. Como para chegar do C até o A eu preciso passar do CB e do BA, esses caminhos têm que acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo tem que estar acontecendo ali. Então eu uso o conectivo E, que dá a ideia de multiplicação. Quando eu usar a multiplicação ali, vai gerar na volta 2 possibilidades. Então, quais são essas possibilidades? Vamos ver? É a possibilidade de pegar o caminho Q e ir pelo caminho 1, uma possibilidade. Ou de pegar o caminho Q e ir pelo caminho 3, 2 possibilidades, certo? E aí, como é que eu faço para analisar o conjunto da obra, a ida e a volta? Como eu tenho que ir e voltar, se eu pudesse escolher ou você vai ou você volta, seria o conectivo ou. Eu ia somar as possibilidades, ou eu vou ou eu volto, né? Ida ou volta. Mas como eu tenho que ir e voltar, o conectivo é o E, que dá a ideia de simultaneidade, está acontecendo, tem que acontecer a ida e a volta, né? Então aqui eu vou analisar quantas possibilidades de ida eu tenho. 6. Quantas possibilidades de volta eu tenho? 2. Se é ida e volta, é multiplicação. Então, quando eu pegar aqui, eu vou ter 12 caminhos distintos indo e voltando dessas cidades. Bom? Então, observa os princípios aí. Sempre que eu tenho a relação de algo acontecendo, né, uma continuidade de acontecimentos ou uma simultaneidade de acontecimentos, eu tenho que utilizar esse conectivo E. Agora, quando for uma escolha, ou eu vou por aqui, ou eu vou por ali, ou eu faço uma ação, ou eu faço outra ação, é o conectivo OU. Essa questão 3, ela é questão que já caiu no Enem, tá? Geralmente, na questão que eu vi uma dessa no Enem, a última que caiu, envolvia uma bandeira, ou melhor, acho que era o mapa mundi, e ele pediu para você desenhar o mapa mundi de acordo com algumas cores e verificar quantas combinações de mapa mundi você teria, tá? Então é a mesma ideia, nós temos a questão 3 que diz assim,
Dispondo-se de 4 cores para colorir o mapa da figura com os países. Então, olha, as letrinhas são os países. O P é um país, o Q é outro, o R e o S. De modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. E de quantas maneiras é possível colorir esse mapa? Então, vamos analisar? Se eu for analisar isso aqui, olha, o país P e o país Q, eles estão separados por uma linha. Então, ele está dizendo que quem é separado por uma linha, eles não podem ter a mesma cor. Então, se eu pintar aqui de vermelho, esse lado de cá não pode ser vermelho, nem esse, porque eles estão separados por uma linha. Porém, os países que são separados por um ponto, eles podem ter a mesma cor. Então, olha o P e o S. Eles estão um oposto ao outro aqui. E a diferença deles, o que separa eles, é esse pontinho aqui, ó. Então, quer dizer que se eu pintar o P de vermelho, aqui também pode ser vermelho, porque a fronteira que o separa ali é um ponto, certo? Então, esse exercício aqui, ele traz uma ideia mais completa. Então, vamos ver como é que seria. Então, eu coloquei para vocês, a primeira observação que você tem que saber é quais são os países que estão ali, um perto do outro, e são divididos pela fronteira de forma de linha. Então, vamos ver quais são o P e o Q, ó. Esses dois aqui, a fronteira dele é a linha. Eu tenho o P e o R, também é linha. Eu tenho o Q e o S, ó, fronteira entre os dois. E eu tenho o R e o S, ou S e o R, que é esses aqui, ó. Então, esses dois que eu fiz aqui para vocês de parzinho aqui, sempre eles têm que ter cores diferentes, porque a fronteira deles são linha. E quais são os países que são separados por pontos? Lembrando que pode ser ida e volta, né? Eu posso pegar o P e o S, ou SP. Eles são fronteiras aí entre eles aqui que são pontos, então eles podem ter a mesma cor. E eu tenho o Q e o R, ou R e o Q, que também são fronteiras aí que formam funções de ponta. Aí eu posso repetir as cores. Então, para ter ideia, a gente brincar com essa situação assim, você tem que gerar algumas possibilidades. Eu peguei umas hipóteses de cores. Eu vou usar a legenda de V para verde, tá? Eu que escolhi, às vezes não me falava. Então, eu peguei cores distintas. Eu peguei o azul, o roxo e o marrom. Por que eu optei? Para não ficar aquelas letrinhas VV, trazendo ideia de verde, vermelho. Então, eu peguei siglas que são diferentes entre si para que eu possa ter uma marcação ali e não me confundir. Então, olha, eu coloquei no cantinho as 4 cores que eu poderia pintar aqui para eu analisar cada situação, tá? Então, vamos imaginar que a primeira cor que eu venha colocar ali para vocês seja, vamos escolher o verde. Então, olha, eu optei começar pelo verde. Se eu comecei a pintar aquele quadrinho Q de verde e for seguindo o desenho, o próximo seria o P. Então, como o P ele está de fronteira com o Q e ele é uma linha, observa que isso aqui, ó, é linha, fronteira dele. Então, eu sei que o P não pode ser o quê? Verde. Então, na primeira opção, quando eu fui pegar o Q, eu tinha 4 possibilidades de cores diferentes que eu poderia pegar. Eu poderia pegar no valor do Q, por exemplo, no desenho do Q, do país Q, eu poderia pintar de verde, poderia pintar de amarelo, ou de azul, de roxo ou de marrom. Eu tinha quantas possibilidades? 4. Então, aqui na primeira opção, eu tinha 4P, 4 possibilidades. No caso, para eu brincar ali e ver quais são as outras, eu escolhi o verde, certo? Mas quando eu fui analisar o P, como o P era fronteira com Q, ele só tem 3 possibilidades. Porque ele não pode ser a mesma cor que o anterior. Então, o verde sumiu da jogada. Então, quantas possibilidades do P ele tem? 3. E aí, quando eu for para o R, o que eu vou observar? Eu tenho que continuar a brincadeira ali para saber como é que vai ser. Então, agora, a próxima cor que eu vou pegar é o azul. Porque o verde já sumiu da jogada ali. Então, você pega uma cor para dar continuidade para verificar qual que vai ser o seguinte ali, tá? A gente está analisando as possibilidades. Então, quando eu for pegar o P com o R, o que eu vou observar? Que o P e o R faz fronteira aqui de linha. Então, se o P for azul, eu sei que o R não pode ser azul. Mas será que ele pode ser verde? Pode. Porque o R e o Q, eles fazem fronteira entre si, mas as fronteiras deles são um ponto. Então, se isso aqui é um ponto, ele pode ter verde? Pode, por isso que eu não vou cancelar. Ele pode ter verde. Mas são quantas possibilidades ali?
3. Só que essas 3 possibilidades eu tenho que analisar diferente. Por quê? Porque se eu pegar o verde, eu vou ter um final diferente aqui para o S. Se eu pegar o roxo, eu vou ter outro final. E se eu estiver pegando o M, eu também vou ter outro final. Então, nesse caso, eu vou ter que analisar essas 3 possibilidades separadamente, porque vai me dar 3 finais diferentes aqui, tá? Então, olha como é que seria aqui. Então, agora, eu vou analisar essas possibilidades aqui de forma separada. Eu vou fixar primeiro, analisando o verde, vou pegar esse verde. Depois, eu vou analisar como é que vai ser o desfecho do final, analisando o roxo. E, no fim, eu vou analisar o marrom, para verificar o desfecho quando eu for pegar esse marrom aqui, certo? Porque o S ele vai acabar mudando a cor de acordo com o que eu pegar no R ali. Ele vai ser o que vai dar norte a todo o desenho. Então, olha, quando eu fizer isso aqui, usando o princípio fundamental da contagem, lembra que para pintar o mapa, eu não posso escolher só pintar o Q, ou só pintar o P, ou só pintar o R, ou só pintar o S. Eu vou ter que pintar todos eles. Então, o conectivo que os liga é o E. É o princípio multiplicativo. Você vai pintar o Q, E, o P, E, o R, E, o S. Então, eu sei que eu tenho 4 opções ali, e eles são ligados pelo princípio multiplicativo, certo? O pontinho ali é o vezes. Então, olhando para o Q, quantas possibilidades eu tinha de pintar ali de cores diferentes? Eu tinha 4 opções, 4 possibilidades. E o P, eu tinha 3 opções. Então, agora, se eu fixar o verde ele vai ser uma única opção. Eu não vou estar analisando os outros porque eu estou analisando separadamente. Então, como eu fixei o verde, no verde, quando chegar aqui analisando, ó, a gente analisou o Q, que ficou 4. Analisou o P, que ficou 3. Como eu fixei o verde, aqui vai ficar 1, porque eu estou analisando um separadamente, tá? Eu optei explicar assim, porque fica mais fácil do que eu analisar todo o conjunto de uma vez só. Às vezes pode ficar confuso para você. Então, agora, se isso aqui virou uma possibilidade, quantas possibilidades no final eu tenho ali? Analisando separadamente o verde, eu sei que se eu pego aqui, se esse aqui for verde, porque agora eu observo, agora eu analisei o verde. Então, eu vou pegar isso aqui como verde para verificar como é que vai ser o final. Se eu pego ali como verde, analisando o R para o S, quem o S não pode ser? O S não pode ser nem a cor do Q, ele não pode ser a cor do Q, e ele também não pode ser a cor do anterior aqui. Então, como aqui é verde e aqui também é verde, ele jogaria fora e teria quantas opções de final? 3. Ele poderia ser azul, roxo ou marrom. Então, aqui eu teria 3 possibilidades. Então, se eu multiplicar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, dá 36 possibilidades de pintar esses países aí, começando pela essa sequência de cores, certo? Agora, lembra que uma outra observação, independente se eu pegasse aqui no início, esse verde que eu optei no começo, ele não vai alterar nem aqui e nem aqui. Você poderia ter pegado qualquer cor desses aqui, que daria sempre a proporção de 3 e 4 aqui. O problema é só o finalzinho, daqui para cá que você tem que analisar se vai interferir a cor que você pega, se o final vai mudar ali. Então eu vi que o verde me trouxe 36 possibilidades. Agora vamos pegar o roxo. Se eu pegar o roxo, só observa agora. Deixa eu só apagar isso aqui. Que é para você visualizar essa parte aqui melhor. Tá. Então agora eu vou pegar o roxo. Se eu for pegar o roxo, observa como é que eu vou ter aqui. Primeiro vamos usar o princípio fundamental da contagem. Eu sei que são 4 países e eles têm que ser coloridos ao mesmo tempo. Então, o prefixo que vai juntar eles é o multiplicativo, correto? Então, vamos analisar se isso aqui for roxo, né? Então, olha, eu nem vou desenhar no de baixo, vou aproveitar o desenho lá de cima. Vou até apagar essa parte aqui que eu nem vou utilizar.
E aí eu ficaria de que forma aqui? O que vai mudar é só o R. Agora eu escolhi o roxo. Então aqui, ó, peguei o roxo. E agora vamos analisar como é que vai ficar o S. Se eu escolher o roxo, aqui, ó, que como ele é a mesma linha, eles não podem ter a mesma cor. Então o roxo morre aqui na jogada. Mas como o S também é vizinho do Q, ele não pode ter a mesma cor desse daqui. Então o verde também morre na jogada. Então quantas possibilidades no final ele vai ter? Duas. Tá vendo que o final tá mudando? Aqui eu tinha três, ó. Aqui eu já estou tendo só duas possibilidades. Então observa como é que vai ficar aqui no princípio fundamental. O Q, ele pode ser colorido com quantas possibilidades? 4 cores. O P, ele pode ser colorido com 3 cores. O R, ele pode ser colorido com quantas cores? Observa, ele não pode ser azul e não pode ser o outro ali. Então, vou pegar, como eu fixei o roxo, uma possibilidade, tá? A gente fixou, toda vez que a gente fixa uma cor, a gente só pega ela para ver o desfecho. E o S ali ficou quantas possibilidades? Duas. Então, se eu faço 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Então, aqui eu estou tendo 24 possibilidades de colorir ali esses países aí, quando eu opto no R de pegar o roxo. Agora, vamos ver se eu pegar o marrom. Como é que fica? Se eu pegar o marrom, ó. Se eu pego o marrom agora, lembra que esse aqui era verde, né? Até coloquei aqui pra gente explicar. Esse era verde, esse era azul, e agora eu peguei o marrom. Se eu pego o marrom aqui, qual é a cor que o S não pode ter? O S não vai poder ter marrom, porque ele é vizinho de linha, e ele também não pode ter o verde, porque ele também é vizinho do Q ali de linha. Então, vai optar, no final, duas possibilidades também, quando eu pego o marrom. Então, fazendo pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 4 países que eu vou colorir ao mesmo tempo, né? E quantas possibilidades eu tinha para pintar o P, o Q? Eram 4. O P, 3 cores, então ficou 4 vezes 3. Como eu fixei o marrom, é uma opção ali, porque eu não posso escolher as outras, estou fixando a cor. E me restou duas possibilidades no S. Então, quando eu multiplicar isso aqui, eu também vou encontrar 24 possibilidades. E agora, como eu tenho que levar em conta tudo isso, eu vou fazer o princípio fundamental da contagem, né? Só que esse princípio fundamental da contagem eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho 3 possibilidades acontecendo ali, só que elas não acontecem ao mesmo tempo. Por que? Como assim, professora, não acontece ao mesmo tempo? Não tem como eu colorir todas as possibilidades ao mesmo tempo. Se eu optar em escolher o roxo, o verde, se eu escolher essa opção do verde, eu vou ter uma estrutura que vai me gerar 36 possibilidades, certo? Se eu escolher pegar o roxo no R, eu vou ter 24 possibilidades para desenhar aqui. Então é uma escolha, ou eu opto fixar o verde, ou eu opto fixar o roxo, ou eu vou optar fixar o marrom, para que eu tenha bandeiras, que eu possa colorir isso aí de formas diferentes. Então é uma escolha, você não desenha tudo ao mesmo tempo. Então o conectivo que vai juntar eles ali é o ou. Ou vai ser fixando o verde, ou vai ser fixando o roxo, ou vai ser fixando o marrom, que você vai ter as suas possibilidades ali. Não tem como você fixar tudo ao mesmo tempo. Então ali vamos verificar. Se eu fixei o verde, eu tinha quantas possibilidades? Eu tinha 36. Quando eu fixei o roxo, eu gerei quantas possibilidades? 24. Quando eu fixei o marrom, quantas possibilidades me deu? 24 também. Então, se eu somar 36 mais 24 mais 24, eu vou ter o quê? 84 possibilidades. Deixa eu até colocar aqui. Então, ficaria 36 mais 48. Vou pegar 24 mais 24 ali. Eu vou ter, no caso ali, 84 possibilidades. Tranquilo? Então, eu poderia ter 84 maneiras de desenhar esse mapa onde tem esses países aí. E a última questão que eu já trago para vocês foi a questão do Enem, que ele diz assim: a escrita Braille para cegos, ele é um símbolo, ele é um sistema de símbolos, o qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos, certo? Então,
Analisa aqui, ó, eu tenho 6 pontos, teoricamente esses aqui têm a mesma dimensão e somente esse primeiro que é diferente, que é o que refere aí para a pessoa, quando for colocar o dedo, indicar que isso aí é o A, analisando as diferenças entre esses pontos, tá? E ele fala assim que esses são 6 pontos que são dispostos de forma retangular, né? Faria um retângulo aqui, os quais pelo menos um se destaca em relação dos demais. Então, observa, pelo menos um. Pode ser em qualquer lugar aqui, mas um tem que se destacar em relação aos demais ali. Por exemplo, a letra A é representada por esses pontos. O número total de caracteres que podem ser representados pelo sistema Braille é, ou seja, usando esse sistema que tem 6 pontos, onde pelo menos um se destaca mais que os demais, quantas maneiras diferentes eu poderia reorganizar isso aqui, né? Então, são quantos pontos? Vamos contar? São 6 pontos. E quais são as possibilidades desses pontos? Esses pontos podem ser grandes ou eles podem ser pequenos. E qual é a regra que ele pediu? Que pelo menos um tem que se destacar dos demais. E aí eu tenho a opção para marcar 12, 31, 36, 63 ou 720. Quantos pontos você acha que é? Pensa aí, marca aí, vamos ver se você acha. Vamos verificar? Olha, como esses pontos têm que acontecer simultaneamente, ou seja, quando eu desenhar o primeiro ponto, eu tenho que desenhar o segundo, eu tenho que desenhar o terceiro até chegar ao sexto ponto. Então, o princípio multiplicativo ali o princípio fundamental é o multiplicativo. Eles devem aparecer, os pontos devem aparecer todos juntos ali simultaneamente. Então, são quantos pontos? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu chamei de P1 até o P6. E eles têm que ser desenhados ao mesmo tempo. Então, eles são relacionados pelo princípio multiplicativo, que é o E, que remete à multiplicação. Então, aquela parte que eu tenho em cima é a mesma coisa dessa aqui embaixo. Ó. Eu estou usando o princípio multiplicativo, então, quer dizer que o E vai ser os pontos. Agora, o que eu vou colocar em cima desses pontos aqui? Eu vou colocar as possibilidades, ou seja, para cada ponto, eu tenho quantas possibilidades? Duas. Ou o ponto vai ser pequeno, ou o ponto vai ser grande. Então, aqui vai ser duas, porque esses pontos pequenos e grandes podem aparecer em qualquer lugar. Não é só na primeira posição. Olha para cá para você ver. O ponto grande, ele não precisa ficar só aqui na primeira posição. Ele pode vir aqui nesse grandão, e esse pequenininho vai para lá. Então, eu posso reorganizar esse ponto grande em qualquer uma desses pontos aqui, ó. Então, ele tem que ser considerado as possibilidades. Então, aqui eu vou colocar 2, 2, 2, ou seja, o ponto grande e o ponto pequeno pode ficar em qualquer uma dessas aqui. E aí, quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, eu tenho a total aí de 64. Professora, mas aí fica errado, porque aí eu estou considerando que o ponto grande aí pode ficar em qualquer lugar. Aí eu vou ter que analisar a última ideia que ele coloca aqui para mim. Para que eu tenha um ponto se destacando dos demais, o que eu faço ali? Eu pego o final e eu subtraio 1. Quando eu fizer isso aqui, eu estou tirando 1. Então, em uma desses aí, um ponto vai se destacar mais do que o outro. Então, eu vou ter 63 possibilidades, tá? Então, a ideia do princípio fundamental da contagem, nesse primeiro momento, é algo de raciocínio. Lembra que a gente usou o fatorial? E a gente estava utilizando o fatorial para fazer uns cálculos, mas o princípio fundamental da contagem, ele é o básico. A gente vai pegar essa ideia e melhorá-la um pouquinho. Olha um exemplo, só para você ter ideia do princípio fundamental da contagem. Imagine que você tem uma fila indiana de 5 lugares. Bem? E aí, eu tenho que reorganizar essas filas aí de maneiras diferentes. Então, eu posso ter essa primeira pessoa aqui, a segunda, a terceira e a quarta pessoa e a quinta, trocando de lugares entre si. E elas podem trocar aqui de N maneiras diferentes. Então, como eu tenho 5 possibilidades ali de troca e todos vão trocar ao mesmo tempo, eu usaria o princípio da permutação que a gente vai ver na próxima aula, que seria usar o 5 fatorial. Que aí ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando aí 120 maneiras de troca. Então, o que a gente aprendeu fatorial, ela não vai ser esquecida. Ela é uma consequência do princípio fundamental da contagem, ou seja, em vez de eu ficar trabalhando com números picadinhos aqui, você vai estar utilizando isso de forma mais rápida usando o fatorial. Então, depois desse princípio do fundamental da contagem, nas próximas aulas nós vamos ver permutação,
combinações que serão outra função da análise combinatória, e arranjos, tá? Então, tudo isso que você está aprendendo, ela tem um propósito. Nesse primeiro momento, o princípio fundamental, ele é mais de raciocínio, tá? Tem as praticidades de multiplicar, de somar, mas ele não tem a pegada ainda do fatorial. O fatorial ele vai entrar quando iniciarmos aí as ideias de permutação, de arranjos e de combinação. Mas espero que você tenha aprendido. Se tiver dúvida, volte no arquivo, tá? Revise o conteúdo e vou estar disponibilizando para vocês também tudo isso que eu escrevi aqui no PDF, tá bom? No mais, um grande abraço, fique com Deus. Um beijinho a todos.